E aí, Amapô, vamos falar do Enem? Saiu uma reportagem na Veja, ontem ou anteontem, não sei, muito recente, as pessoas estavam me mandando no Instagram mensagem falando: Humberto, comente sobre essa reportagem, com a entrevista da presidente do INEP, a Maria Inês Fini, falando de projetos para mudar o Enem a partir de 2020. A reportagem é: o Enem vai mudar, e são 3 páginas. Eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui as minhas impressões sobre ela. Seja bem-vindo, vinda ao Zats, ou Exatas para os não tão íntimos ainda. Meu nome é Humberto Manarino e, aos que perguntaram, foi muito boa a ópera ontem, muito obrigado. Era a história de uma mulher que apresentava 3 enigmas para o pretendente, e se o pretendente acertasse, ele se casava com a mulher. Se ele errasse, a gente tem que dar graças a Deus pro Enem não ser assim. Se bem que eram só 3 questões, né, comparados com 180 questões do Enem. E a mulher da ópera, ela não propunha tema de redação que metade do Brasil nunca tinha tido contato. Talvez seria interessante, né, se o Enem fosse... Enfim, não vamos falar de ópera, vamos falar da queridíssima, por alguns e não muito queridíssimo por outros, Maria Inês Fini. Eu queria trazer um trecho da entrevista aqui que eu acho que resume completamente tudo que as pessoas estão se sentindo agora, para que a prova seja menos massacrante. Ela usou a palavra massacrante para falar do Enem 2018. Então, assim, eu tenho a leve impressão de que quando ela falou a palavra massacrante, no meio da palavra ela já se arrependeu. Tipo, Aí o jornalista, opa, aproveitou e falou. Mas assim, é como a grande maioria de nós estamos nos sentindo, por causa dessa prova, que o volume de questões foi muito grande, o volume de leitura, carga de leitura e de linhas de raciocínio muito complexas, então sim, de certo modo foi massacrante, eu acho que foi a melhor escolha de palavras, mas ok, admitindo que a prova foi massacrante, queria mostrar pra vocês aqui que a ideia da Maria Inês Fini para 2020, caso seja aprovada a proposta e tudo mais, nada é certo, mas eu acho importante a gente discutir aqui de qualquer forma. A proposta dela é diminuir... diminuir já tá legal, Humberto. Gostei da palavra. Diminuir o número de questões. Ah, graças a Deus. A proposta é diminuir a carga. Eu vou ler aqui o que ela falou, porque é mais interessante. Aliviar a pressão sobre o aluno. Diminuir a carga do aluno dessas questões de grande leitura, de muitas questões. Então, assim, isso... inicialmente é uma boa notícia, mas aqui nos Zats eu vou tentar trazer também a minha opinião um pouco pessimista mais pro fim do vídeo, assim, então nem tudo são flores. O que você acha dessa redução do número de questões? Acha importante? Acha que não necessariamente precisaria? Comenta aqui embaixo o que você acha e prepara já os didim, porque eu vou te pedir para comentar várias coisas nesse vídeo daqui, tá certo? Primeira coisa que eu quero é que você comente sobre essa redução do número de questões. E a próxima proposta da queridíssima, não queridíssima Maria Inês Fini é tornar o Enem um pouco mais próximo até dos vestibulares, dividindo ele em 2 fases. A primeira fase seria mais geral e seria comum a todos, e a segunda fase seria mais direcionada para se adequar ao novo ensino médio, que já no novo ensino médio a teoria é que os alunos já vão poder ir se encaminhando. Os alunos que querem, por exemplo, o curso de engenharia fariam a segunda fase uma prova mais direcionada para exatas, para ciências, essas coisas. Um aluno que quer direito faria uma prova mais direcionada para humanas, para linguagens. E eu vou ler aqui para vocês, no novo exame, caso seja aprovada a proposta, haverá uma primeira etapa igual para todos, só que ela não exigirá um mergulho tão repleto de detalhes, nomes e decorebas. Testará isso sim a capacidade do aluno de combinar vários conhecimentos para chegar a uma resposta. E eu vi vários comentários lá no meu Instagram, o Assim Contou Humberto, e aqui na comunidade do YouTube, pessoal realmente falando bem dessa ideia de ok, o médico não precisa saber a fundo a história do Brasil, ou então um advogado não precisa saber a fundo a equação de segundo grau. E ok, eu mais ou menos concordo, mas eu queria apresentar um contraponto aqui. Tudo bem, um médico não precisa saber a fundo a história de Jerusalém, mas eu acho que todo brasileiro deveria saber minimamente a história do Brasil. Eu acho que todo brasileiro deveria saber minimamente a história da literatura, um pouco de arte. Eu acho que todo ser humano deveria saber um pouco de arte, um pouco de história, um pouco disso, raciocínio matemático e tudo mais. Então, assim, eu concordo em parte que a fundo não, a fundo que nem caiu nessa questão aqui, nessa questão do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas, ninguém precisa saber isso a fundo, acertei não sei como, não precisa saber isso, mas eu acho que essa primeira fase, apesar de ser mais ampla, deveria sim cobrar
minimamente alguns conhecimentos. Aí eu comecei a ficar um pouquinho polêmico. O que você acha? Tô falando a minha opinião mesmo. Clicou no vídeo escrito minha opinião, eu vou falar minha opinião. Sem querer ser desrespeitoso nem nada. O que você acha? Comenta aqui embaixo dessas supostas mudanças de afunilamento para uma segunda fase. A segunda fase do Enem, de acordo com a presidente do INEP, seria bem mais específica. E ela falou bem mais específica na reportagem. Eu fico um pouco preocupado com esse bem mais específica, porque as características do Enem até então tinha questões conteudistas e tudo mais, mas ainda assim, mais da metade dava para você responder mais ou menos, meio capengando, mas dava para responder com interpretação, com linhas de raciocínio complexas, mas com os conteúdos mais básicos. Dizer que vai ser bem mais específica vai virar um vestibular. Assim, na minha interpretação, seria um vestibular FUVEST, por exemplo, que é um negócio mais específicozão. Eu me resguardaria um pouco de comemorar, ok, agora vai mudar o Enem, agora sim vai ser justo. Se virar muito específico, vai virar um vestibular, e como é um vestibular nacional, milhões de pessoas fazendo, eles não poderiam se dar ao luxo de fazer muitas questões muito fáceis. Aí não iria nivelar, todo mundo iria passar, como é que vai decidir quem vai entrar na faculdade e quem não vai? De qualquer forma, seja como for, a primeira fase não seria tão conteudista, não seria tão a fundo. Seria, sim, um negócio global a todos. Eu não acho que seria mais fácil por causa disso, mas iria bater na tecla daquilo que eu venho falando no canal ao longo de todo 2018, e o foco seria esse para 2019. Interpretação de texto, lógica, raciocínio de atrelar as várias áreas do conhecimento. Quantos vídeos eu não fiz esse ano sobre interpretação de texto, sobre textões, sobre ler mais rápido, como chegar no resultado mais rápido, a depender das coisas em que você foca no texto. Muitos vídeos eu fiz sobre texto, sobre leitura. E eu acho que essa primeira fase vai ser justamente isso. Mais leitura, mais interpretação e capacidade de associar temas distintos. O foco de 2019 justamente vai ser isso. Eu já estava planejando vídeos para até quase meados de 2019 e vai ter muitos vídeos sobre isso. Interpretação de texto, leitura dinâmica, associação de ideias. Então, aproveitar, se você tem interesse, já se inscreve no Exatas Exatas, se ainda não conhecia, e é isso, né? Porque o foco vai ser interpretação de texto na primeira etapa, e a segunda etapa vai ser bem mais específica. Tô com medo desse bem, mas é muito cedo pra gente falar o que vai acontecer, porque, né, é um projeto para talvez 2020. E aqui vai ficar uma crítica de Humberto Manarino a essa divisão em duas fases. A gente não sabe como vai funcionar, então, de acordo com a minha interpretação, dá margem a uma crítica. Eu vou falar, eu não sei se você concorda também, alunos indecisos, que não sabem que curso querem ainda, estão no terceiro ano do ensino médio, tem que se inscrever no Enem no início do ano, até fazer o Enem no fim do ano. Se ele tiver que optar, já escrever, eu quero direito para eu poder fazer a prova de humanas na segunda fase do Enem. Se ele tiver que marcar aqui no início do ano, ele vai ficar esse ano inteiro, ele vai ficar um ano já com o curso definido no papel. Vai perder esse ano de escolha. Aí você pode falar, mas Humberto, a pessoa teve 2 anos do ensino médio para decidir que curso fazer. Tudo bem, você pode argumentar isso, mas assim, nem todo mundo tem a sorte, que você que argumentou isso tem, de saber o curso que quer. É difícil escolher um curso. E privar o aluno desse 1 ano de escolha do terceiro ano do ensino médio seria, na minha opinião, muito prejudicial a ele, se ele tivesse que marcar logo aqui no início. Não sabemos como vai funcionar no Enem 2020, mas eu boto essa crítica aqui. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Mas agora a gente vai para o ponto mais denso do vídeo, vou ser um pouco polêmico também, mais do que eu já fui, mas eu peço paciência, tá certo? Vamos ter uma discussão boa aqui nos comentários. O ponto mais crítico dessa entrevista toda foi quando a entrevistadora, ou o entrevistador, eu não sei quem foi, perdão, perguntou para Marina Sfini: a senhora vê algum mérito nas críticas ao último Enem, ao Enem 2018? A resposta da Marina Sfini, eu vou ler ela para você, mas eu gostaria já de deixar adiantado que eu não discordo completamente dela. Eu não concordo com ela, mas eu não discordo completamente dela. Eu vou explicar para vocês por quê, eu vou dar a minha opinião aqui, eu quero uma discussão saudável nos comentários. Ela falou: você vê algum mérito nessas críticas? Ela falou: honestamente, nenhum. Foi um pouquinho exagerado aqui. Acho que as críticas são resultado de uma leitura ora superficial, ora preconceituosa da prova. As críticas tratam o jovem como se ele precisasse ser mantido em uma redoma e subestimam suas capacidades de discernimento.
O que ela está dizendo com esse posicionamento? Que as críticas ao Enem, de que o Enem foi difícil, de que o Enem cobrava coisas muito densas, conhecimentos muito além do ensino médio, que todas essas críticas são infundadas porque estão subestimando a capacidade de raciocínio do aluno. É meio tenso falar assim, mas por que eu não discordo completamente dela? Agora vem, eu tenho que falar isso da forma mais... Eu acho que o vídeo que mais resume todas as críticas ao Enem, pelo menos na parte de exatas, foi o vídeo do Jubilu, que você provavelmente já viu. Eu achei o Enem uma porcaria. Vai ter o link aqui na descrição, caso você não tenha visto. Achei um vídeo sensacional. E eu concordo em grande parte com o que o Jubilu falou lá naquele vídeo. Mas tem um pontinho, eu diria que eu concordo 90%. Mas tem um ponto que eu queria apresentar aqui, um contra-argumento, com todo respeito, porque eu super admiro o trabalho do Jubilu, mas como forma de enriquecer a discussão, eu queria trazer esse contra-argumento também. De forma alguma eu quero aqui ofender, de forma alguma eu quero aqui desrespeitar. Só apresentar um contra-argumento mesmo. No vídeo do Jubilu, caso você não tenha visto, ele usou como argumento que algumas questões usavam como texto base trechos de livros de ensino superior. Por exemplo, Atkins, por exemplo, Leninger, o Princípios de Bioquímica, e um livro paradidático de Química, e dizendo com isso que eram questões muito além do conhecimento do ensino médio, de conhecimento de ensino superior. Eu queria apresentar aqui a minha posição sobre algumas dessas questões. Por exemplo, ele falou da questão do livro do Leninger, que é Princípios de Bioquímica, na minha prova foi uma das últimas, que estava falando da formação de combustíveis, como que os combustíveis se formavam, e dava esse ciclozinho aqui. E, tá certo, foi extraído do Leninger, Princípios de Bioquímica, que é um livro muito pesado do ensino superior. Nunca tive acesso a esse livro, mas eu tenho conhecimento que é um livro pesado. Só que nessa questão, se você interpretasse depois de muitas e muitas e muitas linhas de raciocínio, a pergunta era: como que gás carbônico e água viram combustível? Um pouquinho mais de interpretação: como que gás carbônico e água viram matéria orgânica? Porque combustível é matéria orgânica. Então, qual que era a pergunta desse super monstro aqui? Fotossíntese. Era uma questão de fotossíntese. Como gás carbônico e água viram matéria orgânica? Apesar de ter sido extraído de um livro de ensino superior muito pesado, era uma questão de fotossíntese, de conteúdo do ensino médio. Não estou dizendo que foi uma questão fácil, exigiu uma linha de raciocínio muito complexa, absurdamente complexa, mas era conhecimento do ensino médio. A questão das abelhas também, que, assim, todo mundo tava falando, as abelhas sabem mais química do que eu. Achei engraçado as pessoas falando isso. Essa questão das abelhas, o texto base foi extraído de um livro paradidático de química. E eu vi muitas críticas falando que nunca foi trabalhado o livro paradidático de química nas escolas. Mas essa questão, depois de uma grande linha de raciocínio, era uma questão de nomenclatura de compostos orgânicos. Você tinha que saber que o grupo hidroxi estava um no carbono 10 e outro no carbono 9. A posição do grupo hidroxi. A fórmula molecular era a mesma, mudava a fórmula estrutural. Hidroxi aqui ou hidroxi aqui. Exigia uma grande linha de raciocínio, enorme linha de raciocínio, mas conhecimento de ensino médio. A questão do carro flex, por exemplo, que o Jubilu disse que levaram 8 minutos para fazer com calculadora científica. Se a pessoa já tinha visto as resoluções do Exatas, que eu fiz de Ciências da Natureza também, dos últimos anos, ela teria feito por multiplicação de unidades de medida. Tá parecendo mais ou menos como eu fiz aqui. Joga todas as unidades de gasolina de um lado, todas as unidades de gasolina de um outro, sai cortando as unidades de medida, sobra caloria de um lado, caloria de outro, iguala e você achava o volume de etanol. Não precisava nem de regra de 3. Quem não sabia o truque das unidades de medida fazia por regra de 3. Aí poderia se embaralhar um pouco, porque eram muitas regras de 3 uma atrás da outra, mas ainda assim era uma questão de regra de 3, multiplicação, divisão e unidade de medida. Por mais complexo que foi a linha de raciocínio, não vão ser essas questões que vão mudar, se mudar no Enem 2019, no Enem 2020. E eu não estou trazendo aqui simplesmente para apresentar um contra-argumento, que eu espero que eu tenha trazido da forma mais respeitosa possível. De novo, adoro o trabalho do Jubilu. Se você ainda não viu o vídeo dele, vai estar aqui na descrição. Eu não trouxe simplesmente para apresentar um contra-argumento. E também eu só falei de algumas questões em que eu discordo. Outras eu concordo, tipo substituição nucleofílica. Assim, eu achei a mais complexa de toda a prova. De qualquer forma, eu não trouxe isso só para apresentar o contra-argumento. Eu trouxe isso porque uma frase da Marina Sfini,
aqui depois me deixou extremamente preocupado. Eu queria compartilhar essa minha angústia e preocupação com vocês. Eu já até li essa frase para vocês no início desse vídeo aqui agora, mas acho que passou batido. Eu vou ler de novo. Tá até, grande aqui. A primeira etapa do novo Enem, igual para todos, não exigirá um mergulho em detalhes e nomes. Testará, isso sim, a capacidade do aluno de combinar os vários conhecimentos. Você já entendeu a minha preocupação? Quais foram as questões que o Jubilu no vídeo dele falou que eram as questões mais fáceis? Questão de nome de doença, questão de código genético, questão de entender a nomenclatura e assinalar. Justamente as questões que exigem mergulho em detalhes e nomes. A primeira etapa do novo Enem, igual para todos, não exigirá um mergulho em detalhes e nomes. Testará, isso sim, a capacidade do aluno de combinar os vários conhecimentos. O que era a questão da abelha? Combinar nomenclatura de compostos orgânicos com fórmula estrutural. O que era a questão da fotossíntese? Combinar ciclo do carbono com fotossíntese, com transformação de energia, com ligações químicas, com energia eletromagnética. Combinar vários conhecimentos de ensino médio, mas combinar muitos conhecimentos com uma linha de raciocínio muito absurda. Então eu estou pessimista sim em relação a essa primeira fase, porque eles não podem facilitar, por mais que mude o Enem, não pode facilitar. E a moça tá falando aqui, junto com essa de que estão subestimando os alunos, que os alunos são capazes sim de fazer essa grande associação de ideias, que foi o que ela falou aqui, que não vê mérito nenhum em críticas ao Enem, junto com esse posicionamento de que os alunos estão sendo subestimados, que eles são capazes sim, ela está falando que não vai ter decorebinha, mas vai ter exigências de combinar várias áreas do conhecimento, que foram justamente as questões mais difíceis do Enem de Ciências da Natureza. É muito cedo para falar, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe nem se vai acontecer essa mudança, mas eu não acho que o Enem, a primeira fase, se tiver, vai ser mais fácil, porque não pode ser mais fácil. Vai exigir mais linhas de raciocínio complexas, interpretação de texto. Então, assim, se você vai se preparando para o Enem, de 2019 ainda nem vai mudar. 2020 talvez mude. De qualquer forma, se eu estivesse estudando para o Enem, mesmo assim, para passar na faculdade, eu iria focar em muita interpretação de texto, muita leitura, muita associação de ideias, aprender o máximo possível de tudo, não focado só nos compartimentozinhos da escola. Lógica, eu iria estudar muita lógica, já fiz vídeos aqui no canal sobre resolvendo desafios de lógica, além dos conteúdos, porque de acordo com a Maria Neisfini, a segunda fase vai ser bem mais específica. Então, junto com esse conhecimento mais específico, eu trabalharia muito o meu repertório de tudo, não só dos compartimentos, a minha lógica e o meu raciocínio e a minha leitura. Porque essas questões que exigem uma grande linha de raciocínio, apesar de serem conhecimento do ensino médio, o aluno do ensino médio comum, 80%, 90% do Brasil, ele está tão focado em o professor vomitando assunto nele e ele decorando o assunto, que ele não tem espaço para pensar fora da caixa, para entrelaçar vários conhecimentos que, por exemplo, essa questão da fotossíntese cobrava. Humberto, você está pessimista? Eu estou pessimista, sim. Eu acho que é fruto do que eu vi na ópera ontem, que a mulher estava matando todo mundo porque eles não acertavam os enigmas. Seja como for, estou um pouco pessimista. Eu espero que não seja assim, mas eu vou com o pé atrás, eu não vou comemorar dizendo o Enem vai estar mais fácil, o Enem vai estar mais justo. Facilitar vai facilitar para todo mundo. E vai facilitar o acesso para todo mundo e não tem vaga para todo mundo. Muito obrigado por ter assistido. De novo, não tentei desrespeitar ninguém com esse vídeo, simplesmente quis mostrar a minha opinião. Se você discorda, show de bola, a gente tem que discutir mesmo. Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa. Eu espero que eu não tenha ofendido, espero que você tenha gostado. E é isso, eu vejo vocês no vídeo de quarta-feira, que vai ser sobre por que eu não sou mais de exatas, né? Eu não sou mais de exatas, tem mais de 3 anos que eu não tô em curso de exatas. Então, assim, vai ser um vídeo bom, meio polêmico também, mas eu espero que você goste. E eu vejo vocês no próximo. Fui!